Então, nosso Senhor disse, presta atenção, em qualquer lugar que nós estejamos, em casa, na escola, na comunidade, devemos trazer gosto e não desgosto. Há 10 anos, Pedra Branca chorava a perda de seu vigário. Padre Geraldo Dantas, que por mais de 51 anos se dedicou à paróquia São Sebastião e aos pedabranquenses. Naquele 22 de agosto de 2007, há exatamente 10 anos, Pedra Branca era sacudida com o anúncio da morte do vigário. Padre Geraldo, dono de um carisma e de uma personalidade única, se tornou uma das maiores personagens do município. Eu tinha uns 12, 13 anos, então foi nessa época que eu comecei a conhecer mais o Padre Geraldo, né? Foi ele certamente um dos inspiradores, não só ele, mas porque nós buscamos inspiração, sobretudo na palavra de Deus, né? Mas também as pessoas nos influenciam com seu testemunho, né? O Padre Geraldo eu conheci assim, ele muito dedicado, muito esforçado. Hoje faz parte da história de Pedra Branca e não há um munícipe que não conheça sua trajetória. Celebrar a primeira missa aqui, em 65, no dia 15 de dezembro, celebrou aqui ao lado da igreja, uma capelinha de uma barraquinha, né? Celebrou a primeira missa. E aí a gente ficou conhecendo o Padre Geraldo, né? E o Padre Geraldo ficou vindo de 2 em 2 meses, sempre ele vinha, todos os meses. Padre Geraldo se despediu do seu povo, mas deixou muitas histórias e ensinamentos. Ele conquistou uma coisa muito importante, o amor, o coração de toda a população. Conquistou. Ele mesmo briguento, pirrento, aquele jeito dele, mas era o jeito de pai, era o jeito de mãe, de zelar, de brigar, de lutar, de cuidar do seu rebanho. O Padre Geraldo chegava sexta-feira, celebrava às 10 da manhã. Aí quando era 2 horas ele reunia os jovens, fazia uma reunião com os jovens. Quando era sábado ele celebrava 10 horas da manhã, à tarde ele reunia as crianças e aí fazia aquela festa com as crianças. Ele gostava de crianças, as crianças reuniam muito e ele tinha um sistema, quando ele terminava a palestra com as crianças, ele ia distribuir a balinha, que naquela época se chamava bombom, né? Ele trazia ali aqueles 2 quilos, 3 de bombom, distribuía tudo. Aquilo era uma festa, né? Apesar dos problemas que ele enfrentava físico, né? Ele sofria daquele problema da perna, então sofria muito, mas nem isso impedia ele ir às comunidades, dele se doar, se dedicar em favor das pessoas, da missão que ele assumiu, né? A realidade tanto religiosa, né, espiritual quanto social é muito marcante, pois ele se empenhou muito pela evangelização, mas se empenhou também muito pela parte social, pelo desenvolvimento, pelo crescimento aqui desta comunidade, desta cidade, né? Então, do município como um todo, né? O Padre Geraldo era mais do que um prefeito, foi mais do que um prefeito. Conseguiu coisas para Pedra Branca que nem prefeito da época conseguia. Conseguiu aí, hoje, por exemplo, na nossa entrevista, hoje 15 de agosto, está fazendo 50 anos da energia. O Padre Geraldo também tem uma pontinha do dedo dele lá. Ele também lutou para conseguir energia para Pedra Branca. A energia de Paulo Afonso, hospital, sindicato, posto de saúde, maternidade, enfim, todos. A participação na fundação do Colégio São Sebastião, depois o primeiro colégio de 2º grau, Dom Bosco, a grande reforma da matriz São Sebastião na década de 60 para 64, quando ela ruiu essa parte do meio. E ele reconstruiu com o apoio do batalhão do Exército, que estava sediado em Crateús, aqui em Pedra Branca, construindo essa BR, ligando Solonópolis a Crateús. E aqui conseguiu o apoio do Exército na base, no alicerce, com as máquinas, engenheiro para a construção da reforma da nossa matriz.
Aí o Padre Geraldo era querido na nossa comunidade, né? E eu fiquei ainda mais sabendo que também as comunidades da região gostavam do Padre Geraldo, porque em 82 eu fui em encontro mais ele lá no Iguatu. Naquela época tinha um ônibus que vinha de Iguatu para Crateús. E eu fui mais ele de ônibus para Iguatu, passamos 3 dias. Lá morreu um Padre Geraldo na região aí. Mas naquele tempo não tinha o telefone, não dava notícias certas assim como é hoje, né? Aí falaram no rádio que tinha morrido o Padre Geraldo. Ai rapaz, aí quando nós viemos, em todo lugar que nós chegamos, o povo parava o ônibus para saber a notícia, né? Quando nós chegamos na Pedra Branca, estava a multidão. Quando o ônibus parou, estava a multidão ali pertinho. Para saber que o Padre Geraldo... Quando o Padre Geraldo saiu, rapaz, foi aquela alegria. Uns choravam, outros... Era aquela alegria medonha. Porque não tinha sido o Padre Geraldo, tinha sido outro Padre Geraldo, né? Aí a gente aí prova que o Padre Geraldo também era querido em todas as comunidades, né? Olha, eu nunca pensei que o padre ia morrer, não. Eu juro a você. Ele tinha uma saúde fora de série. Eu gosto de dizer que a perna dele não era uma ferida, não tinha nada, não deu nada. Ali era para mim uma chaga que nosso Jesus Cristo deu a ele, para que ele se purificasse na terra. Então ali foi uma chaga, um sinal, como Santa Rita. Olha, Santa Rita tem uma chaga de nosso Jesus Cristo. Um espinho furou a testa dela e Santa Rita é abençoada, a nossa grande padroeira da sede de Santa Rita. Padre Geraldo também pode escrever, ele também tinha uma chaga de nosso Jesus Cristo na sua perna. Na sua perna. Sofreu, calado, resignado, se entregando, se purificando, se imortalizando ali pela Pedra Branca. Queria morrer aqui, entregar seus dias aqui. Aí adoeceu, já pertinho das festas do coração de Jesus, passou mal, teve um começo de infarto, levado para Fortaleza, às pressas. Lá foi adoecendo, foi definhando, foi enfraquecendo, foi debilitando, os seus órgãos piorando a cada dia, entendeu? Foi difícil, foi uma falência múltipla dos seus órgãos. O Geraldo parece que não queria nunca morrer mesmo, mas queria se entregar por amor, de corpo e alma pela sua terra, pela Pedra Branca. Todo mundo se via naquele dia lá, era gente, não era? Gente de todo lado, ficava naquele para lá, passava e olhava, outro vinha, passava, olhava, né? Muitas vezes, no momento de adoração, eu falo assim, rezo por ele, e acho que assim que ele seja um intercessor por nós aqui na terra, né? Porque ele foi uma pessoa muito legal. Eu estava aqui, cheguei um dia antes e pouco, o Padre Geraldo chegou pela madrugada, né? Mas muitas pessoas já na expectativa, né? Houve como se fosse uma comoção, né, das pessoas, porque conviveram muitos anos, né? O Padre Geraldo era como se fosse já um pai para a comunidade, né? Um pai aquele que chama atenção, que reclama, que realmente dá a sua opinião, seu ponto de vista, dá conselhos, né? Então isso tudo levou a uma comoção geral da comunidade. Perder aquele homem que viveu 51 anos, né? Então a igreja lotada, aquela multidão, representa esta sensibilidade, né? Representa esta proximidade que o pessoal tinha, que as pessoas tinham do Padre Geraldo, né? Então, porque a sua maneira de conviver, a sua simplicidade, a sua maneira de brincar com as pessoas, de contar piadas, né? Tudo isso levou a ter uma amizade muito grande, muito forte com as pessoas, né? E tem os admiradores dele, muitas pessoas, né? Claro que tem também os críticos também, né? E todo mundo tem os críticos que diz que não concordavam, porque muitas vezes ele brigava, muitas vezes ele reclamava, né? E claro que na sua maneira de educar, na sua maneira de falar, né? Mas o que nós guardamos é a centralidade, né? O que nós recordamos é o que é mais fundamental, né? Que é o seu testemunho, que é a sua dedicação, que é a sua amizade com as pessoas, que foi seu esforço de fazer sua missão acontecer aqui em Pedra Branca, né? Isso levou a essa comoção, isso levou a essa grande concentração de pessoas e até de fazer memória do decorrer dos anos, né? Como você acompanha na mídia, né? Fica lá uma foto do padre, fica lá um comentário, né? Então as pessoas nunca esquecem, né? A história do Padre Geraldo é uma história talvez assim
não muito conhecida por todos, porque não tem algo escrito assim, né, sobre a vida, sobre o que ele fez, tudo, né? A gente sabe assim de fatos, de pessoas que falam. Então muitas pessoas ainda têm na memória fatos, acontecimentos, coisas boas, né? A luz traz alegria, a escuridão traz a tristeza. Leve isso para a vida, não é só ouvir. Vocês estão aqui presentes, e principalmente vocês crianças, estão aqui formando. Então devemos ser, o que nosso Senhor disse, em casa, na escola, na comunidade. Devemos fazer o papel de sal, devemos fazer o papel da luz. A minha presença deve trazer alegria e não tristeza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.